Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as últimas notícias do Mengão Queridão nesta segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022. Nação, eu ainda quero repercutir com vocês o jogo de ontem. Algumas situações do jogo de ontem, afinal de contas a gente sempre diz que se aprende mais na derrota do que na vitória. A derrota nos traz muito mais ensinamentos do que a vitória. Então eu quero conversar com vocês sobre alguns aspectos da equipe que entrou ontem em campo, do elenco do Flamengo em si, e o que a gente deve fazer enquanto torcedores para poder evitar que o ano de 2022 seja um ano onde a gente passe em branco ou apenas com a conquista do Campeonato Carioca. Apesar do que, o único grande jogo do Campeonato Carioca que nós fizemos até agora, que foi o jogo contra a equipe de veteranos do Fluminense, nós acabamos perdendo. Então, Flamengo, está na hora do Flamengo ligar o sinal de alerta e mudar algumas coisas no rumo da sua história em 2022. Antes, eu quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal e que você possa compartilhar os nossos vídeos e também que você possa nos recomendar para os seus amigos e para suas amigas rubro-negras, tá? E deixa eu falar também sobre o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos ver os scouts dos jogos do Mengão Queridão, além de poder assistir com imagens do Campeonato Carioca. Para isso, basta vocês baixarem o aplicativo que está aqui na descrição desse vídeo e assinarem o Campeonato Carioca por um preço bem acessível. Vale lembrar que o aplicativo do OneFootball, ele é gratuito, tem para iOS e Android e o link sempre está na descrição dos nossos vídeos. Tá esperando o quê? Baixa agora no OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Bom, vamos lá. O Flamengo perdeu ontem o jogo para o Atlético Mineiro e deixou escapar o primeiro título possível de ser conquistado em 2022. Tem muita gente falando o seguinte: não tem problema, em 2022 nós vamos ganhar o P tudo, né? Aquela porra toda. Não vai. Já não vai ganhar tudo, porque perdemos o primeiro título possível do ano. Então nós não vamos ganhar tudo em 2022, não. Ah, mas é um título de pequena expressão, é um título... Interessa, entrou para o Flamengo, entrou, tem que vencer. Vocês estão vendo aqui, eu fiz questão de gravar o vídeo hoje com esse fundo aqui. O que está dizendo aqui em cima? Vencer, vencer, vencer. Isso está no nosso hino. Então, se o Flamengo entra para jogar, o Flamengo tem que vencer. E ontem, apesar da gente ter sido bem melhor que o Atlético Mineiro durante boa parte do jogo, e isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui, o time do Atlético Mineiro é um time que não está em formação, não. É um time que está aproveitando tudo que pegaram do Cuca o ano passado, onde eles conquistaram o Brasileirão, o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil. E o Mohamed está aproveitando tudo que o Cuca fez. O Flamengo não. Não há como o Flamengo aproveitar o que o Renato Gaúcho fez. Sabe por quê? Porque o Renato Gaúcho tentou repetir o que o Jorge Jesus fez. Sem conhecimento tático, não conseguiu. Rogério Ceni tentou implementar uma ideia nova no Flamengo, mas naquele turbilhão que a gente viveu, não conseguiu. O Domenech Torrent foi um erro da diretoria sua contratação, foi um erro meu de avaliação também, porque eu criei uma expectativa muito grande em cima do Domenech por ele ter trabalhado com o Pep Guardiola, e hoje ele está no Galatasaray e até agora não conseguiu nenhuma vitória. Nos 5 primeiros jogos foram 5 derrotas, então ele é um auxiliar de verdade, ele não é treinador, o Domenech Torrent, mas o fato é que nós estamos no 4º treinador. E esse elenco vem dando resposta cada vez menores, vem performando cada vez menos. Em 2019, ganhamos quase tudo com o Jorge Jesus. Em 2020, ganhamos o Campeonato Brasileiro. Em 2021, já não ganhamos nada. E agora, em 2022, já perdemos o primeiro título possível de conquistar. Ou seja, é visível que esse elenco vem numa queda vertiginosa desde 2019. Um dos aspectos que o técnico Paulo Souza detectou é a falta de vontade de ganhar. Esse elenco pode ganhar, esse elenco é forte para poder ganhar ainda, mas alguns jogadores já estão deitados em berço esplêndido desde 2020 e parecem não ter força ou fôlego para querer mais. Eu costumo falar para os meus filhos que eles têm que ter fome, eles têm que ter vontade de agarrar as coisas que eles querem na vida.
Se não, eles se acomodam, o tempo passa e de repente eles olham para trás e falam assim, puxa, eu não fiz realização nenhuma. Esses jogadores está faltando isso, está faltando fome, vontade. Agora, não é só o espírito dos jogadores que tem que mudar. Algumas peças também têm que ser mudadas, pessoal. Ontem nós entramos com Rodinei de ala direito, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Felipe Luiz e Everton Ribeiro. Esses foram os 2 alas e os 3 zagueiros que o técnico Paulo Souza escalou ontem. A soma das idades do Rodinei até o Everton Ribeiro, desses 5 jogadores da linha defensiva, somam 158 anos, gente. 158 anos. O sistema defensivo do Paulo Souza ontem tinha todos os jogadores juntos 158 anos. O Rodinei com 30 anos. O Fabrício Bruno era o mais jovem, com 26 anos. O Davi Luiz com 34 anos. O Felipe Luiz com 36 anos. E o Everton Ribeiro com 32 anos. Só o lado esquerdo, somados Davi Luiz, Felipe Luiz e Everton Ribeiro, tinham 102 anos. E o lado direito, somado Davi Luiz, Fabrício Bruno e Rodinei, nós tínhamos 90 anos. O Flamengo tem 9 jogadores acima de 30 anos de idade, sendo que desses 9 jogadores, 6 estão no Flamengo há mais de 5 anos, alguns com 6 anos de clube. Reformular o elenco é fazer uma leitura sobre o que o nosso elenco tem de idade e do que o nosso elenco tem de tempo, de casa, para a gente conseguir trazer de volta aquele espírito. O Ilharão ontem jogou como se fosse um jogo de final de semana. Andou dentro de campo, passeou dentro de campo. Em nenhum momento o Ilharão se jogou na frente da bola. Em nenhum momento o Ilharão correu para evitar um arremate. Não, trotou, caminhou. Por quê? Porque já ganhou tudo. Esses jogadores em determinado momento pensam que eles não podem ser cobrados. Nação, eu acho que o momento é de cobrança. E é de cobrança em cima dos atletas. É o 4º técnico que passa pelo Flamengo e não consegue fazer o elenco render. Tá na hora da gente acordar. Os caras são bons, os caras são excelentes, mas precisa voltar a ter o espírito de vitória. Eu falei pra vocês que o Flamengo tem um elenco de 28 jogadores, tá? 9, quase um time inteiro, estão acima de 30 anos. O nosso principal adversário, pelo menos na minha humilde opinião, o Palmeiras, tem apenas 5 jogadores acima dos 30 anos. Um deles é o Daverson, que pode deixar o Palmeiras a qualquer momento. Daí eles vão ficar com apenas 4 jogadores acima de 30 anos, sendo que um deles é o Dudu, que tem 30 anos e corre igual notícia ruim. Já o Flamengo não. O Flamengo tem o Diego Alves com 36 anos, que está no Flamengo desde 2017, há 5 anos no clube. Felipe Luiz com 36 anos, há 3 anos no Flamengo. O Rodrigo Caio com 28 anos, há 3 anos no Flamengo. O Davi Luiz com 34 anos, menos de 1 ano de clube. O René com 29 anos, há 5 anos no clube. O Rodinei com 30 anos, há 6 anos no clube. O Isla com 33 anos, há 2 no clube. Arão com 29 anos, há 6 anos no clube. Diego Ribas com 36 anos, há 6 anos no clube. Bruno Henrique com 32 anos, 3 anos no clube. Everton Ribeiro, 32 anos, 5 anos de Flamengo. E o Marinho com 31 anos, 1 mês de clube. Essa lista que eu acabei de trazer para vocês, eu quis mostrar para vocês o seguinte: os jogadores mais velhos do elenco, e aí o meu corte foi com 28 anos, e também os jogadores com mais tempo de casa no clube. Por que eu quis mostrar isso? Porque é preciso reformular o elenco. E reformular o elenco não é pegar o menino que está emprestado ou o goleiro que não mostrou grandes coisas, que tem 20 anos, e vender ou liberar ou emprestar. Não. Isso não é reformular elenco, não. Reformular o elenco é mexer na base de verdade do elenco. É pegar, por exemplo, jogadores como Diego Alves, como o Rodrigo Caio,
como o René, como o Maurício Isla, como o Ilharão, como o Diego Ribas, e chegar num acordo com os caras, de vender, de emprestar ou de encerrar o contrato. Fazendo isso, se você mexe com esses jogadores, você mostra para o outro grupo o seguinte: olha, não estamos satisfeitos, mexemos nos líderes do elenco. Se não der resultado, mexeremos em vocês também. Agora, por que eu escolhi esses jogadores que eu acabei de citar agora por implicância? Vamos lá. O Diego Alves, ele tem 36 anos, mas ele não consegue jogar. Eu já vi muito goleiro de 38 anos jogando esplendidamente. Mas o Diego Alves está sempre com alguma dor, está sempre com algum problema. Por isso eu citei ele aqui. Eu citei o Rodrigo Caio também, porque é um jogador que, apesar de relativamente novo, 29 anos, trabalha muito com as suas lesões, tem lesão o tempo todo. Não dá para ser grato a vida inteira. Obrigado, valeu, mas se eu não posso contar com você, não tem por que eu ter você no elenco. E tem mais, pessoal. Há um tempo atrás, eu vi as pessoas me cobrando quando eu falei que o Ederson não deveria estar no clube, porque o Ederson era um jogador que não atuava. Aí algumas pessoas me responderam assim: pô, o Flamengo é maior do que isso que você está falando, Fabrício. O Flamengo é um clube cidadão. O Flamengo se importa com o seu atleta. O Flamengo não vai dispensar o atleta porque ele vive lesionado. Vai pensar no atleta. Pensou. Segurou o Ederson quando ele teve câncer. Pagou tudo pro Ederson quando ele teve câncer. Tratou o Ederson como um clube cidadão. O Ederson saiu do clube e processou o Flamengo. O Flamengo tomou ferro. O Flamengo poderia simplesmente nem ter renovado com o Ederson. O contrato dele terminou e aí veio a doença. O Flamengo fez questão de renovar, de tratar, de cuidar, de não falar para ele não ter pressa, para ele cuidar da vida primeiro. O Ederson saiu e processou o clube. Aí agora nós estamos com essa dívida de gratidão com o Rodrigo Caio, com um jogador que não entra em campo. Eu escolhi também o René. O René está há 5 anos no Flamengo. Vocês veem potencial no René? Gente, hoje o esquema do Paulo Souza é 3-5-2. E o Paulo Souza está sabendo treinar o time. Eu hoje não consigo criticar o trabalho do Paulo Souza. Posso criticar a substituição que ele fez ontem. Isso sim, mas o trabalho é muito bom. A gente vê um time organizado do Flamengo. Eu consigo ver o Flamengo bem posicionado dentro de campo. Em alguns momentos a equipe ainda dá espaços, mas é normal de um início de trabalho. Quando o Flamengo tá com gás, o Flamengo fica todo compacto. À medida que o Flamengo vai acabando o gás, os caras vão afrouxando a marcação e os espaços vão aparecendo. Mas isso é coisa que dá para consertar. O trabalho do Paulo Souza me surpreende, porque eu não achei que ele fosse conseguir adaptar o 3-5-2 e suas variações tão rapidamente. E ele vem conseguindo. Para mim o problema não é o Paulo Souza. Para mim o problema são as peças, é o elenco. E eu acho que a torcida deveria começar a focar no elenco. Nós estamos no 4º treinador pós Jorge Jesus. E nós vamos pedir de novo a saída do treinador. Pode ser que lá na frente a gente constate que ele realmente não manja nada. Mas hoje ele está fazendo um trabalho legal, um trabalho muito promissor, pelo menos do meu ponto de vista. Repito, errou nas substituições, errou em algumas peças que ele escalou, mas isso é do jogo. Ainda mais para um treinador que não conhece tanto assim o elenco. O René. Ontem nós tivemos o Everton Ribeiro na ala esquerda, tivemos o Felipe Luiz jogando de zagueiro e a substituição do Paulo Souza, acertadamente, foi pelo Lázaro na ala esquerda. O Lázaro jogou muito bem a partida, tendo dado um passe para o Bruno Henrique marcar o gol e quase tendo feito um gol. Isso tudo jogando de ala esquerdo. Ou seja, o René é reserva de um menino que acabou de subir da base, mas tem um salário que pagaria 3 meninos desse elenco que o Flamengo tem hoje. Então não tem por que a gente seguir com o René por mais tempo. Não tem por que o René estar no elenco nesse momento. Ele não vai ser utilizado. É Everton Ribeiro e Lázaro. Para que manter um René, que já está há 5 anos no Flamengo? Necessidade zero. Maurício Isla, 33 anos, há 2 anos no Flamengo. O que o Isla veio fazer no Flamengo? O que o Isla se propõe a fazer no Flamengo?
Cada vez que o Isla vai para a seleção chilena e mostra o futebol que ele mostra na seleção chilena, dando assistência, marcando gol, sendo ofensivo, é um soco no meu estômago. É um tapa na minha cara. Porque lá na seleção dele ele joga. Volta pro Flamengo, volta uma nhaca. Um cara que não bota a cabeça nas bolas, nos cruzamentos aéreos. Um cara que não consegue prestar atenção em quem tá passando nas costas dele. Que não sabe fazer uma marcação minimamente decente. Mas vai pra seleção dele e arrebenta a boca do balão. Ah, mas é o esquema de jogo que é diferente. Pô, para, tudo bem. Eu até achava que o Isla ia arrebentar com o técnico Paulo Souza por ter um esquema parecido com o da seleção chilena. Mas nós vamos esperar até quando a boa vontade do Maurício Isla. William Arão, 29 anos, há 6 anos no clube. Acho que o Arão não tem mais vontade de dar aquele gás a mais. Quando o William Arão percebe que tá jogando contra um time que ele tem mais gás do que o time que tá jogando, como o Madureira, por exemplo, aí ele vai no ataque, aí ele cabeceia, aí ele dá passe, aí ele me engana. Quando o William Arão percebe que a gente vai jogar contra um time voluptuoso, como é o time do Atlético Mineiro, que briga muito no meio de campo, que é veloz, ele se esconde. Se ele não tiver no local onde saiu a jogada do gol, a culpa não é dele. A torcida não enxerga. Mesmo tendo a obrigação de estar lá, se ele não estiver lá, parte da torcida não enxerga o erro dele. Primeiro gol da equipe do Atlético Mineiro, o chute do Arana. O Rodinei tá com 2 jogadores em cima dele, sem saber para que lado que ele vai. Se ele vai no Arana, o Arana toca nas costas dele. Então ele ficou com um jogador que estava passando. O Fabrício Bruno resolveu ficar parado, feito um poste. E o William Arão, que tinha que entrar rasgando ali para impedir o chute, volta andando, trotando, mesmo sabendo, porque ele não é burro, ele tá 6 anos no Flamengo, sabe como o Arana joga, mesmo sabendo que o Arana tem um bom chute de longa distância. Ele volta andando. E foi assim o jogo inteiro. Eu passei muita raiva com o Arão ontem. Então, o Arão é um exemplo clássico de jogador que acha que já jogou muito, que já ganhou tudo, que já tá bom, que não precisa mais se esforçar. Para mim, o Arão também deveria deixar o elenco rubro-negro. O Diego Ribas. Tocar no nome do Diego Ribas é sempre botar a mão no vespeiro. É sempre esperar reações das mais diferentes possível e das mais odiosas, porque não pode falar do Diego. O que o Diego fez ontem no jogo aos 36 anos de idade? Nada. Absolutamente nada. Ofensivamente, não deu um passe, não fez um cruzamento. Defensivamente, não roubou uma bola, não impediu um gol. O Diego não fez nada. Sabe por quê? Porque não era jogo para um cara de 36 anos com as limitações que infelizmente a gente vê o Diego hoje. É um baita de um profissional, ajudou a gente na final da Libertadores, aquilo não foi chutão, foi um passe. É um cara que ama o clube, que tá sempre falando, mas uma hora o clube tem que falar assim, não, beleza, você ama o clube, a gente é grato por tudo que você fez, toma uma plaquinha, um jogo de despedida e valeu. Não dá pra ficar contando com o Diego toda hora. E aí vem o erro do Paulo Souza de ter colocado o Diego no lugar do Bruno Henrique, onde ele deveria ter colocado o Marinho ou o Pedro. Ele diz na coletiva que nós não temos jogadores com a característica do Bruno Henrique. Beleza, mas precisava ser tão radical assim? Mudar de Bruno Henrique para Diego? Se ele muda de Bruno Henrique para Marinho, talvez o Gabigol tivesse que jogar mais centralizado ou ir para o lado esquerdo, para o Marinho jogar do lado direito, ou então o Marinho teria que ir para o lado esquerdo, mas a diferença seria menor. A distância de Marinho para Bruno Henrique em características de jogo é menor do que a distância do Bruno Henrique com o Diego. Um é volante, o outro é atacante. Mudou muito a característica do Flamengo naquele momento, e o Diego, apesar de não ter dado passe errado, também não deu passe que ajudou, nem roubou bola, nem nada. Era como se a gente estivesse jogando com menos um jogador. Aos 36 anos de idade, eu não sei por que tê-lo no elenco. E tirar esses jogadores que eu mostrei para vocês do elenco, mandaria um recado pro Gabigol, mandaria um recado para quem ficasse. Tipo assim, olha, mexemos no vespeiro, tiramos, negociamos os caras que pareciam não ter vontade mais, que já tinham passado da hora de sair. Se vocês não se mexerem,
os próximos são vocês. O problema é que esse elenco se sente intocável. Esse elenco sente que não pode ser cobrado. E aí eu vou falar uma coisa relacionada ao Marcos Braz. Talvez o Marcos Braz se sinta em dívida com esse elenco, ou então ele virou tão amigo desse elenco que ele não consiga mais enxergar o óbvio. Vai chegar o Diego Ribas, o Diego Alves e o Diego Ribas vão chegar com 70 anos e o Marcos Braz não vai conseguir encerrar o vínculo com eles. Não vai conseguir chamar a atenção de um Gabigol. Por quê? Porque parece que ele se aproximou demais dos atletas. E isso aconteceu em 2010. Eu acho que o Marcos Braz ainda é o melhor nome para o Flamengo, desde que ele abra os seus olhos, desde que ele perceba que esse elenco precisa ser mexido. Não é crise, mas alguma coisa precisa ser feita. Se a gente não cobrar agora e se a gente não se movimentar agora, nós podemos jogar a temporada toda fora. Coloca aqui nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso que eu falei, se são devaneios, se eu estou na direção correta do raciocínio, se vocês têm outra ideia, outro pensamento, coloca aqui porque eu respeito muito o que vocês escrevem, tá? Se puderem, deem uma ajudinha no nosso canal de cortes. Nós já passamos de 3.000 inscritos em 3 dias de canal. Dá uma força lá, eu vou deixar aqui no comentário fixado o nosso canal de cortes, onde vocês vão poder assistir aos vídeos em até 5 minutos, com o assunto principal estampado para vocês poderem conferir. Bom, vamos continuar a semana, né? Os torcedores tentaram ir no aeroporto para poder cobrar os jogadores. Obviamente o Flamengo saiu por outro lugar, não deu chance da cobrança acontecer. Por enquanto é isso, fiquem com Deus, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Saudações rubro-negras!